Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, o capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e nós vamos continuar o item número 2, Perda de Entes Queridos, a partir da questão 394. Nós inclusive já vimos essa questão 394 e 395, mas a gente vai aprofundar um pouco mais essas duas questões e depois nós fechamos com a 395, com a 396. Bolês, bom dia. Porque, lembrando sempre que quando nós falamos sobre perda de entes queridos, e Kardec naturalmente ele trouxe para nós essas três questões apenas nesse tema, porque ele trazia para nós uma abordagem dentro desse contexto de penas e gozos terrenos. Mas nós sabemos da profundidade desse tema, tanto é assim que nós temos não apenas questões que tratam sobre ele, mas nós temos livros que falam sobre as dificuldades de lidar com a perda, Então nós temos romances que mostram para nós essa experiência, nós temos estudiosos da doutrina espírita, nós temos espíritos que chegam para nós e trazem explicações e orientações sobre a perda de entes queridos, isso pela dificuldade que é para nós, como eu disse no início, para lidarmos com essas experiências tão dolorosas, Podemos dizer até que seria a mais dolorosa de todas elas, lidarmos com essa perda. E nós fizemos no nosso último encontro uma introdução, tentando trazer diversos aspectos, Então nós podemos dizer assim que estudarmos sobre a perda de entes queridos e as dificuldades de nós lidarmos com essa separação seria o aprendizado básico daquilo que a doutrina espírita oferece para nós, falando sobre das dificuldades que é estar aqui no mundo físico. Mas quando a gente vai então saltando do estágio básico para o estágio avançado, a gente começa então a perceber que essa dor da perda, dor da separação, trazendo aqui dentro de um contexto correto, não é apenas ali afetando aqueles que estão encarnados, mas também aqueles que estão desencarnados. Porque aí então a gente começa a avançar um pouco mais, porque para falarmos de que forma que nós vamos lidar com a perda, e eu cheguei até a comentar com vocês também na introdução passada, que nós temos um tabu muito grande para falar sobre morte. Tanto que a morte para nós ela tem sempre uma conotação muito sombria, uma conotação muito sofrida, tanto que nós até exteriorizamos isso dentro do nosso comportamento, através do luto, através das imagens que nós representamos, do preto, de uma sepultura, de um velório. Então toda aquela imagem para nós ela traz uma angústia muito grande, porque nós vemos apenas esse aspecto material que acaba potencializando inclusive os nossos desequilíbrios psíquicos, o nosso sofrimento e tudo mais. Mas aí então quando nós vamos estudando a doutrina e percebendo sobre a imortalidade do espírito e entendendo que essa separação ela é apenas dimensional, ela não é afetiva, ela não é psíquica, ela é apenas dimensional, porque o espírito sai de uma dimensão material, passa por uma dimensão espiritual. E aí então, através desses nossos estudos, compreendendo a imortalidade, nós percebemos que a dor aflige aquele que fica aqui no mundo material e acompanha aquele que vai para o mundo espiritual. Porque ele também sente a perda, ele também sente a separação, já que ele se encontra numa dimensão diferente, distante daqueles que ama. E nós não falamos nem do apego material do espírito, Porque geralmente nós dizemos assim, que o espírito, quando ele parte, ele sente falta dos seus familiares. Esse é um sentimento absolutamente natural. E quando o espírito ele é apegado ao mundo material, é muito diferente do espírito que sente a saudade da separação. O espírito que sente a falta do apego material é o espírito que vive em função da vida no mundo físico. Não importa se ele está acompanhado ou desacompanhado. O que importa é o que ele sente, o que ele conquistou, a importância que ele dá para o mundo material. E estando no mundo espiritual, um dos seus principais sofrimentos é exatamente a perda desse ambiente, a perda dessa realidade que tanto valorizou.
Mas mesmo assim nós que temos esse esclarecimento que a doutrina espírita traz, que é um esclarecimento, podemos dizer, no seu nível básico, porque nós estudamos na teoria, mas temos muita dificuldade de aplicar isso. Para falarmos de um espírita num estágio avançado, nós falamos de um espírita que realmente vivencia esses valores nobres das virtudes, dos ensinamentos trazidos para nós pelas grandes referências cristãs que chegaram até nós, né? Então, enquanto nós estamos no campo da teoria, nós somos espíritas básicos. Aí temos aqueles que são intermediários, que começam a mostrar uma vivência alinhada realmente com esses ensinamentos, e nós temos aqueles que são avançados, que são aqueles que se tornam referências para nós. Então, mesmo para esses espíritos, quando eles vão para o mundo espiritual, é absolutamente natural que eles tenham uma compreensão que deixaram para trás o mundo material, mas também acabam sentindo a separação. Porque mesmo que eles compreendam que estão perto dos seus entes queridos, que podem influenciá-los com os seus pensamentos, que podem sentir as vibrações de saudade, as vibrações amorosas, eles não podem ser ouvidos diretamente, eles não podem interagir com esses entes queridos. Então, para eles, isso também é um sofrimento. E para termos essa compreensão da dor que atinge aquele que fica no mundo material e a dor que atinge aquele que vai para o mundo espiritual, nós temos que ter uma compreensão bastante abrangente sobre a imortalidade do espírito, sobre a dinâmica da vida, estando no mundo material para determinadas atividades e lições, voltando para o mundo espiritual para poder fazer de novo uma recapitulação desses ensinamentos dentro do campo moral, nas suas reflexões, nas suas análises. Então, ao estudarmos sobre esse tema de perda de entes queridos, ele é um tema bastante abrangente e bastante profundo. Tanto é assim, né, que quando nós costumamos falar, se pegássemos um desses temas e fizéssemos um congresso, nós teríamos ali vários palestrantes abordando os mais variados aspectos dessa experiência. Falando sobre o aspecto biológico, sobre o aspecto social, o aspecto psíquico, afetivo, espiritual, espírita, enfim, trazendo ali diversas perspectivas do mesmo tema. Então, infelizmente, nós temos oportunidade, pela quantidade de textos que nós estudamos, pela frequência, pela intensidade com que nós estudamos, temos oportunidade de ilustrar cada vez mais esses temas. Isso traz para nós bastante informações. Falta agora nós solidificarmos esse conhecimento para termos um entendimento mais claro e abrangente dessa realidade. A Jane colocou, né, por isso que digo que agora, depois de ser espírita, tenho pavor, né, não pela perda material, mas pela separação dos entes queridos, ainda muito forte. Pior ainda, a vergonha deve ser quanto sabia e não cumpri o que seus guias esperavam de mim. Mas é natural, né, Jane? Porque a gente vai também, embora a gente tenha compreensão, né, separar aquilo que é o mundo material daquilo que é uma vivência afetiva na nossa vida de relação, nós temos a compreensão sobre o tempo de reencontro, nós temos a convicção de que esse encontro vai acontecer. Agora, a grande maioria de nós aqui encarnados acaba tendo uma dificuldade que acontece da seguinte forma: nós lemos que esse reencontro vai acontecer e a gente fica assim, será que é assim mesmo? Será que o mundo espiritual vai permitir esse encontro para nós? Será que isso? Será que aquilo? Então, na verdade, é a dúvida que traz a grande angústia. Então, o que nós começamos a ter essa tranquilidade é que, embora aquele momento de separação seja um momento temporário, uma dor temporária, com o passar do tempo nós vamos então asserenando esses nossos sentimentos, porque a nossa razão começa então a controlar as nossas emoções. Porque aquele impulso emotivo é natural que traga o desequilíbrio. Depois a nossa razão dá aquela acalmada dizendo, tenha paciência, porque as coisas vão acontecer no seu devido tempo e vão acontecer de fato. Não apenas ali uma expectativa, né? Esse livro, Dudu, do Simonetti, né, Quem Tem Medo da Morte, ele é um livro que fala sobre o processo. Ele é bastante interessante. Bom dia, Érica. Inclusive o Simonetti, quando ele escreveu esse livro, ele trabalhou, né, na plena divulgação dessa obra. Então ele participou de entrevistas. Eu me recordo até que na TV Mundo Maior, né, eu já comentei bastante com vocês sobre isso, na TV Mundo Maior passava no canal aberto aqui em São Paulo. Então todos os dias ali, né, naquele horário, eu procurava assistir
quando era possível, né, procurava assistir ali os programas. E num desses programas o Simonetti foi entrevistado, né? E aí então ele colocou slides, né, e ele foi explicando cada uma das etapas. Ele trouxe um exemplo. Então esse livro, Quem Tem Medo da Morte, ele traz uma consolação para aquele que tem medo da morte. Né? Então assim, agora aquele que tem medo da perda, ele vai entender o processo da morte, mas ele não vai conseguir manter o equilíbrio diante dessa experiência. Então nós tivemos, felizmente, outras obras que falam para nós sobre a calma, sobre o entendimento desse processo, da libertação do espírito, fala sobre o reencontro que vai acontecer, fala sobre as influências que uma dimensão exerce sobre a outra, principalmente quando os sentimentos se encontram tão intensos e desequilibrados nesse momento inicial. Né? Então, quando nós estudamos no nosso último encontro essa primeira questão, só para a gente poder aqui retomar aqui a nossa linha de raciocínio, nós tivemos aqui então na primeira questão que nós estudamos, né, na 934, a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto ela é irreparável e independente da nossa vontade? Aí então nós lemos aqui que essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Aí você se lembra que é uma prova de expiação porque é uma dor que se torna tão mais intensa quanto mais nós resistimos para compreender a realidade do mundo espiritual. Por isso ela se torna uma expiação que nós mesmos nos impomos. Porque a partir do momento em que nós começamos a nos esclarecer, começamos a ter uma compreensão mais profunda, começamos a buscar de fato o entendimento sobre esse processo da vida, que ele é tão natural e tão importante quanto a própria reencarnação, porque nós percebemos que nós damos valores diferentes para uma maternidade e para um cemitério, que são duas instituições, podemos dizer, bom dia professor, são duas instituições terrenas que têm o mesmo valor no mundo espiritual, mas que para nós são valores completamente diferentes. Enquanto a maternidade traz para nós um sentimento de alegria, o cemitério traz um sentimento de pesar. Mas se nós invertermos essa visão, como nós já conversamos, vermos no mundo espiritual, nós veremos então que a reencarnação, para aqueles que estão se separando dos seus entes queridos no mundo espiritual, é doloroso, e a desencarnação é aquele que está chegando. Então, quando nós falamos sobre essas idas e vindas, partidas e chegadas, né, naquela música do Milton Nascimento, que ela é tão interessante, né, que eu vou até pegar aqui um trechinho para vocês. Deixa eu pegar aqui só um instantinho. Rapidamente aqui. Parará. Um pouquinho de paciência, pessoal. Aqui, eu não me preparei para pegar, mas ela é bem interessante. Rapidamente aqui, bom dia Andréia. Olhem só aqui então, música do Milton Nascimento, uma música muito bacana, se vocês tiverem oportunidade, ouçam, acompanhando com a letra. Então ele diz assim para nós: mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê o abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. E aí então entra o refrão. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Se nós entendermos então essa estação como sendo a estação da vida, a gente vai conseguir então contextualizar isso tudo, né? A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. É assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Observem então que essa letra, embora ela não tenha tido a intenção de contextualizar
essa realidade do mundo espiritual, ela mostra exatamente isso. Nesse refrão, a dificuldade que nós todos temos, não é porque ela conta uma coisa muito mineira, uma coisa muito de uma cidade pequena, que conta uma estação, mas ela se encaixa perfeitamente nesse contexto. Então nós temos assim, mais uma vez esse trechinho aqui que diz, tem gente que chega para ficar, ou seja, ele chegou, reencarnou, assumiu aqui o seu entendimento sobre a realidade que ele tem que viver, suas provas, expiações, ele está convicto. Tem gente que vai para nunca mais, é aquele espírito que então partiu, que não tem mais necessidade de retornar aqui para o mundo físico. Depois ele diz, tem gente que vem e quer voltar. É aquele espírito que chega diante das provas e expiações e ele não vê a hora disso tudo acabar. E, portanto, ele acaba se precipitando em muitas decisões. Tem gente que vai e quer ficar. Quantos espíritos desencarnam e ficam querendo ficar aqui no mundo físico para continuar a sua vida aqui no mundo material, seja por causa dos interesses materiais, seja por causa dos seus afetos. Tem gente que veio só olhar. Aí então a gente fala daqueles espíritos que chegam apenas para acompanhar aqui a nossa rotina, para observar, para poder saber o que está acontecendo, exercer ali uma ou outra influência positiva ou destrutiva, depende de cada espírito. Tem gente a sorrir e a chorar. E há então gente a sorrir e a chorar. É aquele espírito que sorri porque ele tem compreensão e aquele que chora porque não compreende. E é assim, chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. Então, quando eu coloquei para vocês essa relação entre maternidade e cemitério, são dois lados da mesma viagem. Se nós olharmos do mundo material, nós teremos uma avaliação. Se nós olharmos do mundo espiritual, nós teremos outra avaliação. Percebe isso, Didima? Como é interessante a gente olhar por esse aspecto? Ouçam essa música várias vezes. E vão observando principalmente esse refrão. E vamos contextualizando dentro dessa realidade do mundo espiritual, de chegadas e partidas, de compreensão, de ignorância, de aceitação, de revolta. Quantas vezes nós vamos encontrar tudo isso? A Jane lembrou aqui, né? Não é falta do que fulano fazia, né? Mas sim a falta de carinho, companhia, sabedoria de um ente querido que sempre fará falta, né? Isso é um fato, né? Mas temos fé que faz parte da vida, né? Sinto muita falta do professor José Jorge, né? Como era bom uma pequena conversa antes das reuniões, né? Antes palavras de estímulo, sempre palavras de estímulo, confiança e incentivo. Então, essa é a diferença que nós temos, né, Jane? Entre você sentir aquele aperto no coração de saudade e você sentir aquele aperto no coração de revolta. Então, a saudade é absolutamente natural. Inclusive, para poder ilustrar, chama Chegadas e Partidas, Hermes, do Milton Nascimento. Inclusive, Jane, para ilustrar esse contexto, eu separei para vocês aqui um trechinho, porque eu tinha certeza que ele seria pertinente aqui para o nosso estudo. É um trecho do Pinga Fogo, do qual Chico participou em 1970 ou 71, me confundo um pouco das datas, mas foi na sua primeira edição, quando então o entrevistador, Almir Guimarães, ele trouxe para nós, ele fez uma pergunta para o Chico, e a pergunta diz assim para nós: Chico, Dona Hilda Jorrad, da rua Major Diogo, 699, pergunta muito triste. Diz ela: perdi um filho há 1 ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. E o Chico responde: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também.
Então, essa resposta que o Chico trouxe no Pinga Fogo, ela é exatamente essa ideia que nós temos. Que saudade que eu sentia daquele aconchego, que saudade que eu sentia daquela convivência, que saudade que eu sentia daquela conversa amiga, daquele ombro amigo. Isso sim. E as lágrimas, então, lavam o nosso rosto, mas são lágrimas de saudade porque elas estão imantadas de esperança e de muito amor. Agora nós vemos, né, que foi um dos principais trabalhos que o Chico desenvolveu, que foi exatamente as cartas que eram enviadas a tantas e tantas famílias que iam em busca dessa consolação, eram aquelas lágrimas de desespero, aquelas lágrimas de revolta, aquelas lágrimas de pessoas que perderam o sentido da vida, exatamente porque não compreendiam o sentido da vida. Então essa é a diferença que nós temos, a lágrima de saudade e a lágrima de dor. Então, são duas situações diferentes. Eu quis de novo fazer com vocês essas duas questões, porque nós temos aqui, nós não lemos, né, e costumamos sempre deixar para nós aqui como reforço a mensagem de Miramês a respeito da perda dos entes queridos. Então, nesse texto, nesse artigo, ele diz assim para nós, ilustrando exatamente essa resposta que Kardec trouxe, né? Só para a gente lembrar aqui, que Kardec recebeu, né? Que é causa do sofrimento que atinge tanto o pobre como o rico, e é uma prova de expiação. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes. Então vamos aqui a Miramês. Ele diz assim, eu acabei não lendo, né, esse texto exatamente porque nós ficamos conversando bastante naquela introdução, então agora vamos aqui trazer esse roteirinho para o nosso raciocínio. A perda dos entes queridos para os que ficam na carne, de certa forma transforma-se em dor. Mais adiante, porém, pela compreensão que o Espiritismo dá, ela passa a ser alegria, por saber-se que a vida continua. Aqui quando é colocado para nós, né, que a compreensão do Espiritismo, quando nós falamos sobre essa experiência, é muito importante que nós olhemos para o principal objetivo desses ensinamentos dos Espíritos. Que os Espíritos não vieram falar para espíritas. Os Espíritos vieram falar para os encarnados. Aqueles que se afinizaram com esses ensinamentos começaram a ter uma compreensão sobre o mundo espiritual, sobre o mecanismo da vida, sobre essa dinâmica toda. Mas nós temos aqueles que seguem outras filosofias. E muitas dessas filosofias, aí nós entendemos então, quantos espíritas existem no mundo? Quantos encarnados existem no mundo? E todos esses encarnados, então, cada um seguindo a sua escola, cada um seguindo a sua filosofia, tem uma compreensão desse momento. Para muitos do pó você nasceu, do pó você volta. Para outros olha, você morreu, ele morreu, e então ele desapareceu para sempre, porque não acredita em nada além do mundo material. Ou então ele morreu, olha, infelizmente ele foi para o inferno porque ele cometeu tal ato. Ou então ele foi para o céu porque ele é muito bom. Mas aí você fica assim, ele foi. Mas a partir da saída, você não tem mais como lembrar, você não tem mais como conversar, você não tem mais como saber, você não tem mais como pedir ajuda, porque ele simplesmente se separou. E aí então nós percebemos que a ideia que nós temos da morte, difundida pelo mundo como um todo, é uma ideia que traz para nós, sem dúvida nenhuma, muita angústia, porque não é aquela porta aberta que permanece e apenas o espírito se deslocou de um ambiente para outro. É aquela porta que se fecha e acabou o contato que nós tínhamos. Inclusive, nós temos muitas filosofias de pessoas que nos procuram pedindo esclarecimento, dizendo o seguinte, que foi ensinado que quando você vai para o mundo espiritual, o mundo físico para você não interessa mais. Então aquele indivíduo que fica pensando na morte, ele diz, quer dizer então que quando eu morrer eu não vou poder mais ter contato com os meus entes queridos, com meus filhos, com os meus pais, com os meus companheiros e amigos? Significa então que quando eu for para o mundo espiritual, eu vou simplesmente esquecer deles, porque tem algumas escolas que trazem essa ideia de que você vai para o mundo espiritual e você simplesmente vive em função da contemplação divina, e você perde toda a sua individualidade, toda a bagagem afetiva e intelectual que você tinha.
Então nós vemos quantas ideias são trazidas para nós a respeito da partida para o mundo espiritual, da morte como um todo, trazendo para nós ideias distorcidas, o que provoca em nós uma angústia muito grande. Por isso Miramês, nesse primeiro trecho aqui, nesse primeiro parágrafo, quando ele diz para nós que pela compreensão do Espiritismo, ela passa a ser alegria por saber que a vida continua. Então a gente lembra que essa ideia da alegria não significa que nós ficaremos alegres por uma separação, mas nós ficaremos alegres por entendermos o processo, de sabermos que essa separação é importante para aquele espírito que parte. É mais ou menos aquela ideia dos pais, por exemplo, que preparam o filho para a vida acadêmica, para a vida profissional. Esse filho ganha uma bolsa de estudos para poder estudar fora do país, e aí você vai até o aeroporto e você se despede dele. Mas se você preparou o filho para a vida, você vai sofrer porque ele se separa de você para poder conquistar algo melhor, para poder conquistar algo mais? E a gente vai dizer, mas não é a mesma coisa. Ele tá viajando, mas eu sei que depois ele vai voltar. A morte é diferente. Aí a gente diz, não é não. Porque ele está partindo para algo melhor e depois nós vamos nos encontrar de novo. Então, na verdade, não é apenas uma teoria. Quando nós tivermos essa convicção, então ela se torna absoluta. Aí eu tenho certeza de que essa separação é temporária, e aí então a partir dessa separação eu sei que ele segue um caminho diferente para poder cumprir aquilo que ele precisa, eu sigo o meu caminho diferente, e aí então depois no encontro cada um vai poder dizer o caminho que percorreu e as conquistas que alcançou. Então por isso que para nós é muito difícil. E principalmente falar, mas para mim é fácil, eu posso conversar com ele, pegar o telefone, mandar um WhatsApp para ele que fica fácil. E aí os espíritos vão dizer, mas através da comunicação, quando ela se tornar compreensível, nós podemos também ter esse contato. Claro que com toda a responsabilidade, com todo o respeito pela individualidade e independência que o espírito precisa ter. Mas por que nós sofremos tanto com esse isolamento do mundo espiritual? Porque nós fizemos essa opção a partir das filosofias que nós abraçamos. Nós tivemos testemunho, ontem foi um grande dia para nós aqui, um dia muito especial com a presença de um amigo tão querido e tão saudoso, que nós vimos que tratar essa comunicação com naturalidade mantém esse canal aberto com o mundo espiritual para podermos nos consolar, para podermos compreender um pouco mais. Mas se nós fechamos essa porta, dizendo, não, eu não posso mais falar com eles, então para mim essa separação é definitiva, e a dor será sempre definitiva também. Porque ela nunca será uma dor consolável. Ela pode até ser atenuada pela conformação, pelo efeito natural do tempo, mas eu nunca vou me conformar com essa separação. Bolesch colocou para nós, né, a morte em geral é vista como uma ruptura definitiva, mesmo para muitos que acreditam no juízo final. Para esses, a morte os separa numa espécie de sono perpétuo até o dia em que Jesus, juiz, julgará todos para que os bons possam ressuscitar e os demais possam ser punidos no fogo eterno. Que pensamento pequeno, né? Que despreza o poder, o Deus amor que os criou, né? De fato é assim. Então nós vemos que esses dogmas, essa falta de compreensão, traz para nós muito mais aflição do que compreensão. Então nós não apenas compreendemos, como aceitamos com naturalidade esse canal de comunicação entre os dois. Ana colocou, né, os espíritos estão aqui falando com as pessoas, mas ninguém se importa com isso. Ana, eu acho que uma das dificuldades maiores que os espíritos têm não é apenas a dificuldade de se comunicar conosco, é ele mesmo ter percebido que quando ele estava encarnado ele não valorizava isso. E agora, quando ele chega para o outro lado, da mesma forma que os espíritos responderam para Kardec, dizendo que é uma expiação essa dor pelo fato de nós não nos preocuparmos em aprender sobre o mundo espiritual, o espírito, quando chega do outro lado, ele também passa por essa expiação, porque ele sofre na pele aquilo que ele ignorou. Então, na verdade, é um sofrimento, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, sofrimento esse que nós mesmos criamos, somos nós que escolhemos viver dessa forma. Para aquele espírito que tem essa compreensão e consegue viver isso de um modo mais
real, essa realidade da imortalidade do espírito, nós conseguimos atenuar essa dor aqui do lado de cá e atenuar a dor do lado de lá. Porque aí nós compreendemos que as pessoas têm dificuldade em aceitar que a mediunidade para nós ainda é algo bastante negado, perseguido de certa forma por essa falta de compreensão. Infelizmente. A Jane colocou: meu filho está sempre na África em trabalho, né? Foi difícil nos primeiros dias, mas a confiança em Deus me acalma muito, né? Porque tenho convicção que ele sempre voltará. Imagina se estendermos essa compreensão, Jane, também para a imortalidade, sabendo que o tempo, sem dúvida, acaba sendo maior, e essa distância de comunicação também ela se torna um pouco maior pela dificuldade que nós temos, mas a tendência é que, com o passar do tempo, nós temos uma convicção maior sobre a realidade do mundo espiritual e teremos essa abertura para falar com os espíritos. Kardec fala muito isso desde o seu início, né? Quando ele começou a divulgar, e talvez tenha sido esse o maior convite para as pessoas conhecerem o Espiritismo, que era exatamente isso: você pode conversar com seus entes queridos quando você quiser. Até mesmo nós tivemos, né, na Revista Espírita, em 1858, no primeiro ano, na primeira edição, no mês de janeiro, ele mesmo, Kardec, junto com uma médium, foi até a casa de uma senhora cuja filha desencarnou por uma doença crônica que ela tinha, e Kardec estava lá presenciando e ajudando aquela senhora a conversar com a filha, e a filha veio conversar com ele. Então ele procura sempre trazer para nós a naturalidade e a facilidade das comunicações, dizendo que as pessoas poderiam conversar com seus entes queridos quando bem entendessem, dependendo apenas da possibilidade do espírito se comunicar, de acordo com seus compromissos, com suas condições, mas é algo tão natural que no futuro, é assim que nós esperamos, né, quando tudo isso quando nós encontrarmos o mundo de regeneração, a comunicação com o mundo espiritual será absolutamente natural. A mediunidade será aflorada para todos os lados, médiuns poderão se comunicar à vontade, os espíritos não terão restrições, porque pelo fato de estarem regenerados, eles não têm mais nenhum tipo de dor, nenhum tipo de impedimento para fazer isso. Não será um problema para nós pedir que eles venham, e não será um problema para nós quando eles vierem também. Mas até lá, enquanto nós estivermos vivendo essa ideia materialista, mesmo que nós tenhamos ali as nossas filosofias espiritualistas, mas voltadas para os nossos interesses materiais, nós criaremos essa barreira. E essa dor da morte é para nós uma expiação, para que nós entendamos que somos nós que seremos os responsáveis por aliviar essa dor. Nós criamos a barreira pela nossa ignorância, pelos nossos preconceitos, e nós quebraremos essa barreira pela compreensão e pela aceitação dessa lei natural. Jane colocou, né? Lembra do irmão Jacó, né? Ele fica sem saber o que fazer no mundo espiritual, né? Então é mostrado para ele, né, que o espírito que os espíritos que o acompanham desde a época em que ainda estava encarnado, né? Pois é. E ele acaba se constrangendo, inclusive, né, porque ele percebe que a diferença da teoria que ele abraçava e da realidade que ele vive no mundo espiritual. Tanto que quando nós estudamos o livro Voltei, ele chegava lá no meio dos grandes vultos do espiritismo, né, porque ele falava: não, eu era diretor de federativa, eu era diretor de centro espírita, porque eu fazia tal coisa. Então ele chegou no mundo espiritual se achando, né? Quando ele percebia o brilho, né, o brilho que os espíritos refletiam pela nobreza que eles apresentavam, e ele via a opacidade que ele tinha, até que ele conseguiu conquistar o seu próprio brilho, ele percebia que a importância que ele tinha era uma importância para o mundo material, que era muito pequena, mas ele por si mesmo não conseguia ainda fazer brilhar a própria luz. Então foi muito interessante a gente acompanhar todo o processo de desenvolvimento dele, todo o constrangimento que ele vivia de estar no meio daqueles espíritos e perceber que eles irradiavam e ele ficava na sua opacidade. Até que quando ele despertou, ele percebeu que quando ele estava naquele processo de transformação, né, quando ele viu ali que ele já estava se tornando mais humilde diante daquela posição,
Ele viu então que quando ele estava prestando auxílio para alguns espíritos e um brilho começou a acontecer, ele começou a agradecer pelo auxílio. Foi aí que ele percebeu que o brilho era dele, não era de auxílio que vinha. Então nós percebemos que não apenas para esse motivo, para entendermos a desencarnação, para entendermos a comunicação que essa elevação vai nos proporcionar, mas ela vai trazer para nós também a nossa própria regeneração. Então nós estamos falando sobre isso hoje como um processo natural que virá. Mas aí nós olhamos para fora de nossas janelas e vemos ainda o quão distante o mundo ainda se encontra dessa realidade. Que os espíritos estão dizendo, isso vai acontecer e vocês podem vivenciar isso. Agora, quanto tempo vocês vão demorar para aceitar isso tudo? Basta a gente lembrar, né, que quando, na época em que, antes do renascimento cultural, lá no século XVI, século XV, século XVI, estava acontecendo naquela fase, quando então os cientistas começaram a falar sobre a Terra ser ali redonda e não plana, quando falava que a Terra não era o centro do universo, era o Sol, quantas pessoas negavam aquela realidade? E nós estamos falando, mas isso aí é astronomia. Sim, mas a astronomia não é uma lei natural? Sim, então a morte também é uma lei natural. Por que nós temos ali então a diferença de um para outro? Jane, se depender disso daí, meu caso é igual a Wikipédia, né? É aquela fonte que você não pode confiar muito, não. A Ana colocou, nem ainda sentiu o peso dos débitos, não lembrava que já tinha pago alguns, né? Pois é, Ana, é verdade. Então, sim, a gente vê que a diferença que é do espírito estudar a teoria e viver a prática. Vamos seguindo aqui, que eu vou continuar fazendo essa introdução, não vou acabar nunca esse assunto. Seguindo aqui para nós com o Miramês, vamos lá. Vamos agora para o segundo parágrafo, né? Tudo isso só o primeiro parágrafo. E ele insiste dizendo para nós o seguinte: ninguém morre, somente se deixa de ver a forma. No entanto, a essência permanece viva, mais viva do que se pensa. O que se chama morte é apenas uma força transformadora de mais vida. Já pensaste nas consequências se ninguém desaparecesse por esse processo? O que seria do mundo? Não se troca uma de roupa sempre? Por que a alma não pode trocar suas vestes de tempos em tempos? Para viver melhor, devemos nos acostumar com essas mudanças, que esse costume nos levará à verdadeira paz e poderás ajudar a todos aqueles que se encontram a passar por esse transe da terra para os planos mais elevados da vida. Todos nós já passamos várias vezes pelo transe de vestir a carne e de desvesti-la, como velho trapo, e devemos sempre agradecer a Deus pelas oportunidades oferecidas a nós. O corpo é uma esponja que transforma o magnetismo interior da mente, que ainda não atingiu a harmonia desejada, e canaliza para a terra esse drástico corrosivo que por vezes faz crescer as plantas e dar vida a outras vidas, que ainda, inconscientes, transitam no escuro do solo. Aqui o que ele quis dizer é algo bastante importante. Na questão 934, André, a gente está só fazendo uma recapitulação daquilo que nós estudamos na questão anterior. Aqui o Miramês ele traz uma questão bastante importante, que ele fala da importância do corpo físico, do porquê nós estarmos encarnados. Porque o nosso pensamento ainda é tão desarmonizado, o nosso pensamento ainda é tão caótico, em meio a instintos, em meio a sensações primitivas, em meio a atitudes que são equivocadas, que trazem para nós um retorno doloroso, que há necessidade de nós termos o corpo físico como sendo um mata-borrão. É ele que vai absorver todas os nossos desequilíbrios, as nossas iniquidades, né, como dizem em algumas mensagens. Então, nós estarmos encarnados traz para nós, então, restrição, limitação do nosso pensamento, até mesmo a nossa própria proteção. Quando nós chegarmos no estado de harmonia, que traz um equilíbrio dentro de um determinado padrão, o corpo físico não precisa mais.
porque nós temos liberdade para fazer as coisas. Então nós podemos dizer, dentro de uma comparação que nós já usamos outras vezes, que o nosso corpo físico é igual ao nosso código de trânsito. Nós seremos multados, nós somos obrigados, nós somos isso, nós somos aquilo. No momento em que nós compreendermos a nossa responsabilidade, nós não precisaremos mais de código punitivo para o trânsito, porque nós não cometeremos mais nenhum tipo de infração, nós não teremos irresponsabilidades, nós não agiremos com imprudência, porque nós faremos tudo de um modo muito equilibrado, respeitando a nós mesmos e respeitando os outros. Mas enquanto isso não acontece, o código de trânsito está lá, você vai ter a sua carteira apreendida, o seu carro apreendido, você vai levar ponto na carteira, vai ter que pagar multas e tudo mais. É a mesma coisa, o nosso código penal. Por que no Código Penal diz assim, que se você cometer tal crime, você vai ser punido dessa forma? Porque nós ainda cometemos crime. Quando nós chegarmos no mundo regenerado, não vai ter um Código Penal, porque nós simplesmente não cometeremos infrações. Nós sabemos exatamente o valor da nossa liberdade, dos nossos direitos, mas também sabemos dos nossos deveres. E esse dever não é apenas comigo, é com o próximo. Então eu não tenho mais motivo nenhum, porque qualquer coisa errada que acontecer vai ser errada por acidente. Não vai ser porque eu quis praticar. Então o nosso corpo físico tem essa necessidade ainda. Ele é um limitador das nossas ações. E é aqui no mundo material, interagindo, Hermes, eu sou mais esperançoso. Ele está longe, mas nem tanto. Eu espero que ele chegue logo. Porque exatamente nesse processo que nós estamos testemunhando agora, que é essa mudança para o mundo de regeneração, as coisas começarão a acontecer de um modo mais rápido. E sendo um pouco mais rápido, significa que não precisamos ainda ser tão desesperançosos assim. A Jane colocou, né, nós fazemos uma imagem para não sentirmos... Deixa eu ver aqui. Fica aí, Dudu, fica à vontade. Aqui é nós temos aqui um estudo interativo dos dois planos, que é tudo aberto. Jane colocou, nós fazemos uma imagem para não sentirmos a inferioridade, esquecemos que o espírito é sempre o mesmo eu, né? Nós usamos ainda as nossas máscaras, as nossas faces e tudo mais, né? Então ainda temos essa dificuldade. Manda aí, Dudu. Continuando para nós aqui, vamos lá. Então eu coloquei aqui mais uma vez, só para a gente poder trazer de volta esse raciocínio, né? O corpo é uma esponja que transforma o magnetismo inferior da mente, eu li interior, né? Na verdade é inferior da mente, que ainda não atingiu a harmonia desejada e canaliza para a Terra esse drástico corrosivo. Olha que interessante essa mensagem, essa colocação. E ainda diz, essa consciência nos dá coragem e nos faz sentir Deus trabalhando por toda a natureza humana e divina, para que a alma cresça cada vez mais, reconhecendo a sua paternidade e libertando-se dos caminhos tortuosos, porque haveria de passar em todas as existências, pela lei da reencarnação que vigora em todos os mundos. Se pensas que quando um ente querido morre, o estejas perdendo, saibais que se dá o contrário. Estás ganhando um amigo no plano do espírito, e nós te pedimos de coração que faças por ele o que puderes nas suas provações, segundo o que o amor te pode inspirar, pois também deverás passar pelos mesmos caminhos do que parece morte, para ganhar mais vida e mais consciência da criação de Deus e ter Ele próprio a nascer ou se fazer mais presente dentro da tua alma. A dor que se sofre com a perda dos entes queridos, todos passam, pobres e ricos. No entanto, os que sofrem mais são os mais ignorantes acerca da espiritualidade. Mais uma vez devemos repetir o que o Cristo disse: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Aquele que conhece o destino da alma não vai sofrer com isso, e sim alegrar-se por ela ter voltado para a pátria de onde veio, levando experiências e tornando a entrar em novos cursos para voltar depois
para as lutas que a Terra oferece. Somente crescemos começando de baixo, e a carne é a primeira escola, onde aprendemos o abecedário da espiritualidade maior. No mundo espiritual, nos enriquecemos de teoria, e na Terra, passamos à prática do que aprendemos pelo coração. Aos que ficaram sem os seus entes queridos, existe uma consolação que a doutrina dos espíritos lhes dá, a de comunicarem-se com eles, ou com outros de formas diferentes. São milhares e milhares de mensagens que descem do céu à terra todos os dias, afirmando que não existe a morte, falando da reencarnação e da comunicação com seus entes queridos e dos benfeitores da espiritualidade maior que, além de consolar, aparecem instruindo os encarnados acerca de tudo que precisam para viver bem. A literatura espírita vem trazer a verdade ao mundo, por ter Jesus à sua frente, inspirando seus novos discípulos para dizerem e viverem essa verdade. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Mensagem de João, capítulo 4, versículo 30. Precisamos sair da cidade poluída das nossas preocupações e vir ter com Jesus, nesse encontro de maior entendimento, para aprendermos a amar, porque somente esse amor com ele nos leva à paz de consciência. A própria sabedoria, para ser divina, deve nascer do amor. Se amarmos a Deus em todas as coisas, esqueceremos as perdas temporárias, por ser a vida eterna e sermos todos irmãos. Então, bela mensagem de Miramês, que mostra para nós essa realidade. Vamos aqui então, mensagem, comunicação com o mundo espiritual. Aqui o nosso estudo é online, literalmente online, com todas as dimensões. Diz assim para nós aqui a mensagem do nosso amigo Francisco de Oliveira Santos, espírito participando conosco dos nossos estudos, né? Dudu ficou constrangido ali falando que muitas vezes chegou mensagem no meio do estudo, mas a gente imagina que até mesmo os espíritos, Dudu, levantam a mão querendo falar. Então, tem aqui passagem aberta sempre. Diz para nós aqui então, espera só um pouquinho aqui, deixa eu deixar aqui no jeito para a gente poder fazer a leitura certinho. Aqui. Diz assim para nós a mensagem: morrer? O que é isso? Ah, você está dizendo daquele processo de separar o meu corpo desse espírito, que com felicidade retornou ao lar, que de tanta saudade eu já não aguentava mais de rever? Minha mana, meu avô, até mesmo o brigão do nosso grupo de rua? Ah, meu amigo, eu na verdade tinha um receio bem significante da minha partida, pensando às vezes no desencarne do meu corpo físico. Mas através de tantos estudos naquela casa querida, o centro onde amigos diversos eu fiz, e por eles com a certeza da prece enviada a mim, a minha viagem seria um aconchego em minha alma, e foi. Hoje, através de algum tempo, me alegro de saber que o morrer não é nada demais, quando se parte para a minha verdadeira casa, e me mostro bem alegre, feliz de verdade ao saber que aqueles que partiram antes de mim, e eu chorei de saudade, estavam aqui para receber esse cara que na verdade até queria ficar naquele lugar de provações terrenas, mas que a vontade do nosso Pai foi mostrar que na volta eu teria muito mais chances de repensar no todo o que foi feito, e que aqui as minhas reflexões me mostraria a minha verdade e a vontade intensa de melhorar como um ser espiritual que ainda não conseguia entender esse momento, esse movimento da vida, nascida e da vida da volta ao lar. Só posso dizer que a partida dessa volta é extremamente sublime e tranquilo quando se quer, e se pensa que não precisamos ser amedrontados por essa coisa chamada morte. Me sinto bastante seguro e feliz por trazer a minha palavra a todos aqueles que um dia passarão por isso, e digo com a certeza de que já passou. Que sintonize seus pensamentos no bom viver do retorno ao lar, com a gratidão de quem quer o prêmio tão presencial de rever muitos daqueles que um dia foram importantes na sua vida terrena. Sigamos felizes, e mostrando que nada é medo, e sim
a certeza da alegria do retorno ao nosso verdadeiro lar. Ou seja, se para nós lermos um texto, uma teoria, não é o suficiente, então a gente pega a comunicação do lado de lá e ouve quem está do lado de lá dizendo como é que foi a sua experiência. Ontem Reinaldo disse para nós que foi uma passagem muito tranquila, exatamente porque ele viveu com tranquilidade. Hoje nós temos um outro amigo, Francisco de Oliveira Santos, que veio trazer para nós o seu depoimento mostrando a mesma coisa, que é o aprendizado que vai trazer para nós. E aquilo que nós vimos na resposta que Kardec recebeu, dizendo que é uma expiação, e eu complementei para vocês, que é uma expiação tanto do lado de cá, como do lado de lá, para o espírito que sofre por não poder se comunicar, por não ser reconhecido como um ser vivo, como um ser imortal, e do lado de cá que sentir essa perda, esse sofrimento todo, somos nós que criamos. Porque a partir do momento em que nós começamos a ver a vida por uma outra perspectiva, e começamos a aceitar isso com naturalidade, e sim, o nosso coração sente a dor da separação pela saudade daquele ser amado. Mas, quando nós entendemos que faz parte desse processo de crescimento, que o espírito volta para a pátria espiritual e lá ele continua crescendo e que esse reencontro vai acontecer se nós fizermos por merecer, qual é o problema, qual é o medo que nós estamos cultivando? Né? Dudu colocou atrapalhar o estudo, né? Na verdade está complementando o estudo, Dudu, sem nenhum problema. Então a gente vê que estudarmos, né? Como eu lembro até como dele? Desencarnou, que trazia comunicações para nós, como é que chamava, gente? Aquele colega nosso, baiano, que estudava, que fazia comunicações, vídeos, televisão. Alamar Regis, obrigado, Cindizinha. O Alamar dizia, né, que fazer a doutrina espírita com os espíritos. E é o que nós fazemos. E quando nós colocamos aqui, nessa comunicação de Kardec, quando ele diz aqui na segunda parte da resposta, mas é uma consolação poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, nós não apenas conversamos, como nós estudamos com os espíritos, com a participação ativa, intensiva e produtiva desses irmãos que observam aqui o nosso andamento, o nosso raciocínio e começam aqui a nos ajudar nessa interpretação mais clara dessa realidade da vida. Então nós não apenas acreditamos ou estudamos sobre a vida no mundo espiritual, nós aprendemos com eles sobre a vida no mundo espiritual. Agradecemos a participação sempre. Questão 935, nós estudamos aqui. Pois é, né, Andréia? Questão 935, nós estudamos. Ele é teórico, né, Ana? Mas quando ele é tão teórico que ele acaba de fato ficando manco. Eu concordo com você, sim. Porque nós pegamos os textos que os espíritos trazem e nós começamos a fazer a nossa interpretação sobre aquilo que é trazido. E a nossa interpretação nem sempre ela é clara. Então a gente acaba desviando um pouco do sentido real daquele estudo, daquele tema, e nós acabamos depois perdendo significativamente a essência daquele aprendizado. Então nós fazemos o espiritismo ao nosso modo. E tanto é assim, a complicação é tão grande, que se nós pegarmos um determinado texto, uma determinada questão, e submetermos a vários grupos diferentes, cada um vai dar uma interpretação diferente, a ponto de até entrarmos naquelas brigas, naquelas discussões, para saber quem está com a verdade e quem que não está. Mas quem deveria ser consultado de fato, que são aqueles que vivem do outro lado, infelizmente eles acabam ficando completamente fora dessa realidade. O Flávio colocou, né, se alguém tiver dúvida, a resposta vem através de comunicações simples e objetivas como essa que veio agora. É mais fácil perguntar, né, Flávio? Como é que é a vida depois da morte? Pergunta para quem já morreu. Pronto, mais fácil, né? A Jane colocou, né, tudo correto, mais um motivo para dar tempo
ao tempo, né? Porque sabemos que lá o tempo é diferente para cada um. 10 anos ou mais para nós encarnados ainda é muito tempo. Por isso a saudade, né? A perda ainda dói. Basta lembrar como foi maravilhoso. Ontem a mensagem do nosso amigo, né? Anos se passaram e ontem tivemos a oportunidade de senti-lo, né? E aí a gente imagina também ele dizendo a mesma coisa, né, Jane? Mas eu estava com vocês o tempo todo, vocês que não me percebiam. Não é assim que acontece quando os espíritos dizem: eu estava na sua casa, eu estava com você o tempo todo, eu estava aqui no seu quê? Nós simplesmente esquecemos e ignoramos. André colocou, né? Acho isso incrível, né? Cada um tem a sua visão do assunto, né? Então a gente tem que direcionar para aquilo que é o mais adequado. E a gente lembra também que até mesmo as mensagens que chegam para nós começamos a analisar e percebendo ali a coerência com aquilo que é estudado. Não chegam para nós mensagens mirabolantes, mensagens extravagantes, são depoimentos absolutamente condizentes com aquilo que a gente estuda. Por isso que é sempre prazeroso para nós recebermos essas ilustrações para mostrar a forma como se alinham as ideias do lado de cá e do lado de lá dentro daquilo que a doutrina espírita apresenta para nós. Vimos aqui na outra questão, então, só para a gente poder continuar. Kardec fala sobre essa questão da profanação das comunicações, né? A gente já estudou bastante sobre isso. Dá uma aqui na área de texto, pessoal, por gentileza, para Dídimas se orientar. Ok, obrigado. Diz aqui para nós Miramês, porque a gente vai então ler aqui rapidamente a questão. Deixa eu acelerar aqui, senão não vai dar tempo da gente fechar o estudo hoje. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Dudu, por exemplo, é um profano, né? Porque traz comunicação o tempo todo, né? Diz aqui a resposta: não pode ver profanação quando há recolhimento, e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Diz aqui Miramês para nós, observem só sobre a comunicação com o além-túmulo. Expressão bonita, né? Além-túmulo. A comunicação com os espíritos não pode ser profanação por estar de acordo com a lei natural. Desde a formação do mundo, a mediunidade existe em tudo que se possa verificar. Ela é a própria vida circulando dentro das vidas. O que é que não se comunica? Pois entre os espíritos a comunicação é mais perfeita e necessária. Jesus veio nos mostrar a mediunidade abertamente, sendo médium de Deus para a paz de todos os seres. Todos ganharam com a estadia de Jesus na Terra, todos os reinos da natureza, principalmente os homens e os espíritos desencarnados que vivem na atmosfera do planeta. Não pode existir profanação quando se respeita a lei. Ainda mais, podes verificar, como no caso de O Livro dos Espíritos, o que o mundo espiritual ensina aos homens, que é o mesmo que Deus ensinou, acrescido de alguma coisa a mais, pela maturidade dos que se encontram na carne à espera de consolo e ensinamento espiritual. Podes analisar as mensagens e a tua razão responderá qual o produto das comunicações. Quando fazes uma viagem e deixas para trás os teus entes queridos, logo não procuras comunicar-te com eles? Assim fazem aqueles que partiram para o mundo espiritual. A saudade traça caminhos, de maneira que o amor deseja falar aos corações que ficaram, e só espíritos, pelas faculdades dos próprios homens, se comunicam para dar notícias de consolo e instrução para os que deverão segui-los mais tarde. Qual é o coração que não deseja ouvir sua mãe querida que partiu para a espiritualidade, seu pai, seus irmãos e parentes, amigos e companheiros? Assim são eles do outro lado da vida. Estão ao lado dos que ficaram e desejam falar-lhes, contando por vezes das suas aventuras depois do túmulo. Ser-nos-á de grande valia a permanente comunicação com os seres angélicos, porque eles nos trazem a certeza da vida em todas as dimensões do universo,
capacitando os homens a sentir e a trabalhar para a sua própria melhora espiritual. Não deves confundir espírito com o subconsciente, como os que falam abertamente os materialistas. Eles desejam modificar as leis naturais, no entanto estão iludindo a si mesmos. Deus é sabedoria, e suas leis são perfeitas. É justo que a ignorância não possa compreender o que não se encontra ao seu alcance. Os luminares da espiritualidade maior perdoam as ofensas e toleram os ignorantes, por saberem eles que eles não sabem o que fazem. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Aqui nessa passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 57. São os tais que usam o raciocínio sem participação da intuição. São cegos que desejam conduzir cegos. Os espíritos que consagram afeição aos homens têm prazer em atender a todos, e os espíritos puros têm afeição por toda a humanidade, trabalhando para o bem-estar de todos os povos, tendo Jesus como guia e pastor de todo o rebanho. A comunicação é, pois, uma lei eterna. Se os homens não se comunicassem entre si, o que restaria? E se Deus se afastasse da sua criação? A comunicação é força poderosa do próprio Criador para sustentar a criação. Parte do Senhor a seiva divina para a glória da vida. Mesmo que os céticos não queiram, continuamos a falar com a humanidade, desejando a ela a paz de consciência e o amor no coração. Então aqui Miramês, reforçando a importância das comunicações, reforçando para nós o benefício que é trazer para nós esses ensinamentos do mundo espiritual. Para finalizarmos esse capítulo, 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram. Aí nós chegamos a estudar sobre isso, a respeito das influências espirituais que nós exercemos sobre os espíritos e as que os espíritos exercem sobre nós. Talvez uma das influências mais dolorosas são exatamente essas das inconformações, porque ficarmos o tempo todo pensando na dor, na saudade, e mesmo os espíritos se fazendo presentes, tentando trazer ali as suas notícias, trazendo para nós ali, né, as suas mensagens consoladoras e de esperanças, né, e os encarnados simplesmente ignoram. Por isso o trabalho que o Chico fez, que o Chico realizou naquele seu período, de materializar essa presença. Ou seja, fazer com que os espíritos, então, pudessem, através das comunicações, dizerem tudo aquilo que eles dizem o tempo todo através dessas influências e dessas intuições. Mas por não serem suficientes, houve a necessidade dos espíritos chegarem de uma forma mais ostensiva, para mostrar de fato que aquela comunicação, que aquelas mensagens, aquelas impressões eram uma realidade, até para quebrar as barreiras que os próprios encarnados criaram. Nós tivemos, para quem teve oportunidade de assistir àquele documentário que foi produzido, As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Vocês devem encontrar no YouTube com facilidade. É um documentário que traz depoimentos de várias famílias que foram consoladas pelas cartas do Chico. E é muito interessante, se vocês tiverem oportunidade de fazer essa lição de casa e assistir esse documentário, As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Não são as cartas de Chico Xavier. Isso aí é um outro documentário que fala sobre aquelas 3 cartas que foram usadas nos tribunais naquela época, décadas de 1970, 1980. Né? Então, as cartas psicografadas por Chico Xavier. Então, vocês vão ver famílias que falam como elas estavam, como elas receberam as suas comunicações e o efeito dessas comunicações depois que as famílias foram consoladas. Quantos pais, quantas mães mudaram completamente suas vidas depois dessas comunicações.
Então os espíritos precisaram chegar de uma forma mais ostensiva, porque não havia texto, não havia livro, não havia conversa que pudesse consolar aqueles corações. Havia necessidade das comunicações chegarem, e não apenas comunicações, mas trazendo comunicações com dados positivos que dissessem realmente quem é aquele espírito, com nomes, datas, fatos, para que as pessoas lessem e de fato acreditassem que aquilo era verdade. Então os espíritos precisavam de uma estratégia para poder autenticar aquelas comunicações, para dizerem: parem de sofrer, porque o sofrimento de vocês está machucando demais os espíritos que estão aqui. Então a gente pode imaginar aquela grande mobilização no plano espiritual, de pensarmos, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação simulada que acaba representando uma realidade. Houve uma desencarnação, um pai ou uma mãe completamente inconsoláveis, e aí então os espíritos amigos dessa família lançavam aquela intuição para que essas pessoas fossem procurar ajuda num centro espírita, por exemplo. Ao mesmo tempo, esses espíritos entraram em contato com o mundo espiritual para que esses familiares desencarnados fossem conduzidos até um centro espírita, para que deixassem uma comunicação para consolar aquelas pessoas. Então a gente vê a grande mobilização, a grande corrente de solidariedade que existe no mundo espiritual para ajudar essas famílias de encarnados que simplesmente não se conformam. Essas famílias que simplesmente não se tranquilizam diante dessas comunicações, dessa ausência desses entes queridos. Vamos então, como é que está o som, pessoal? Está picotando? Está ok para vocês? Beleza, então. Então tá jóia. Bom dia, Marion, bom dia, Alcio, não falei bom dia para vocês. Então vamos lá, 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram? Resposta dos espíritos: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrozoada, ou seja, desequilibrada, afeta o espírito penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então não é apenas a separação agora, isso acaba trazendo uma repercussão negativa no futuro também. Porque o espírito sofre agora, o encarnado sofre agora, e pode haver um distanciamento entre eles. E isso é parte daquela expiação que nós vimos anteriormente. Essa expiação fazendo com que o indivíduo sofra pelas suas próprias escolhas, pela crença que ele abraçou. Kardec, então, coloca para nós um comentário para concluir aqui essa questão. Diz assim Kardec: estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado a vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertando antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Faremos outra comparação. Tendes um amigo que ao vosso lado se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Desta maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele,
a separação não será mais que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem? A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, à presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há um mais abandono. O mais isolado dos homens sempre tem amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportamos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita, ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então Kardec trouxe aqui para nós um raciocínio, algumas colocações, para ilustrar essa resposta, falando sobre a nossa inconformidade a respeito dessa questão da perda de entes queridos. Eu me lembro, nós eu tive 2 tios que desencarnaram com idade já avançada, ali por volta dos 80 anos, e eu me lembro que foi uma situação bastante dolorosa, porque a família não se conformava com isso. Até minha avó, que desencarnou com mais de 90 anos na sua época, ela estava em coma, seu corpo já deteriorando, e os filhos inconformados, não aceitando a perda dela. E aí então a gente via que aquele espírito, naquele corpo, naquela condição decadente, naquela condição já se deteriorando, e mesmo assim queriam que continuasse ali. Exatamente por causa dessa ideia de que se ela deixar o corpo físico, ela desaparecerá. Ela deixará de existir. E não simplesmente pensando que deixando aquele corpo físico, ela se tornará livre, se tornará feliz pelas conquistas que vai alcançar e que o reencontro será verdadeiro. Então essa ideia materialista que nós temos da vida dificulta significativamente a compreensão a respeito da realidade da vida, que nós felizmente conseguimos gradualmente alimentar e nos fortalecer cada vez mais. Então é isso, meus amigos, encerrando por aqui esse nosso estudo de hoje, cravando aqui no nosso horário. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Nós finalizamos então mais uma vez esse item, perda de entes queridos. O nosso próximo capítulo, deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Só mais um pouquinho. Não, nós não teremos, André, amanhã é feriado, tá? E por ser feriado, nós infelizmente teremos que nos limitar, A Érica lembrou, nos iludimos com a energia condensada, Pois é. Infelizmente essa energia ela prega peças em nós e nós caímos facilmente nessa ideia de que nós somos essa matéria que nos envolve. Faz parte ainda do nosso estágio de aprendizado, Então, mais uma vez, não é o fato de nós lermos alguma coisa a respeito do mundo espiritual que nós aceitamos isso com naturalidade, mas é um processo que nós vamos amadurecendo, e essa compreensão inicial é o primeiro passo. Ninguém consegue escrever uma redação se não aprender primeiro a alfabetização. Então o próximo item que nós vamos estudar, o item número 3, decepções, ingratidão, quebra de afeições. Então eu poderia perguntar, quem aí já se decepcionou com alguém ou já fez alguém se decepcionar? Levanta a mão. Seria constrangedor, Mas esse vai ser o tema então que nós vamos analisar não apenas as nossas ações, como também as ações alheias, Infelizmente faz parte ainda da nossa vida cotidiana aqui no mundo material. Finalizando aqui então o nosso encontro de hoje, voltamos
na semana que vem, na próxima segunda-feira, dando continuidade ao nosso estudo do livro Ação e Reação. Isso porque, amanhã sendo feriado, né, nós estudaríamos amanhã o artigo A Morte de um Espírita, uma comunicação ali, um artigo que Kardec publicou, com 26 perguntas,